Pronto, gravando. Pronto, aí a gente tem a continuidade da aula passada, que é aquele capítulo 2 que eu chamo de um, mas na verdade na numeração é 2, porque o 1 é a introdução daquele e-book que eu enviei para vocês como material da, das aulas. Aí, assim, eu deixei uma tarefazinha, mas não uma tarefa com atividade, não de atividade de casa. Era para vocês lerem aquele assunto referente ao que a gente discutiu na aula passada, que a gente relatou sobre o que seria cientificidade, né? O que seria isso, né? Quais são as características de que é a cientificidade, e também a gente falou de conhecimento popular versus conhecimento científico, né? Falamos o que era conhecimento empírico, então foi o que a gente discutiu na aula passada. Aí uma das minhas sugestões era que vocês sempre lessem um pouco antes da aula, para poder facilitar nossas aulas e também colocar mais vocês na participação, porque como essa é uma disciplina muito teórica, né? Boa parte dela vai ser bastante teórica, a parte prática vai ser aquela que eu falei, que eu vou ensinar vocês a usar o Overleaf e a gente tentar formatar um trabalho, pelo menos um modelo, não é um trabalho, é um protótipo, vamos dizer assim, de algum trabalho que a gente possa utilizar o Overleaf ou mesmo o Word também, se for o caso. E deixa eu colocar meu computador aqui na tomada, que ele deu uma mensagem de bateria, só um minuto. É muita aula, muita coisa online, a gente tá nesse computador toda hora. Só um minutinho aí, viu? Ok, tô bem perto da tomada aqui, dá certo. Sim, aí eu dizia que, como é muito teórico, então seria muito importante que os alunos estivessem participando, né? Para não ficar aquela coisa chata de eu ficar só falando, um vídeo assim, só lendo, mostrando aquela a postura lá, certo? Eu espero que vocês tenham pelo menos dado uma lida, né? Por cima, né? Ou lido, se não, pelo menos dado uma visão lá, né? Porque vocês viram, né? Vou compartilhar aqui. Só um minuto, vou abrir aqui o livro, né? O e-book. Vou abrir ele em dois lugares aqui. Vou abrir de uma forma que eu possa rabiscar e vou abrir de uma forma que eu vou apenas mostrar, certo? A televisão ligando ali, não sei se ela está atrapalhando, tá não, né? Vocês estão escutando? Jornal Nacional. Um minuto aqui. Rapaz, esse negócio de adicionar esse PDF nesse negócio é meio chatinho pra caramba. Toda vida dá um probleminha aqui e eu tenho que ficar tentando procurar onde é a melhor forma, né? Porque, deu certo aqui. Só não sei se vai ser muito prático, mas vamos tentar. Pronto. Deu certo. Estranho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar agora a tela para poder vocês verem o que, é que eu tô falando, o que, é que eu tô querendo falar. Vocês veem aqui, né? Praticamente o livro começa aí, né? Metodologia de trabalho científico, que são essas primeiras sessões. 2.1, 2.2, 2.3. Foi o que a gente discutiu na aula passada, né? 2.1, 2.2, que são aqueles vários critérios que eu li, destaquei alguns pedaços pequenos, e o 2.3, que são os conhecimentos científicos e conhecimento popular, que é o que a gente encerrou no final da aula, certo? Aí, o método científico é a seção 2.4, que tem aí método dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético e esse fenomenológico.
certo? Professor, falar uma coisa aqui. Eu dei uma lida nesse início aí, nessa 2, né? Porque era para ler esse 2.3, né? Sim, 2.2 e Ele é, 2.3. ele é muito semelhante com o pensamento que tem na cadeira de psicologia, que fala de pensamento empírico, ou conhecimento empírico e racional. Ah, eu esqueci como é o Certo? outro, é racional. Um é o empírico e o outro é o racional, que um é meio que na prática, com testes, e o outro é só por conhecimento meio que lógicos. Sim, não é científico. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque Só assim, mudou o nome, eu percebi assim, né? não necessariamente você vai ver essas coisas em uma única disciplina, né? Porque a metodologia do trabalho científico, ele envolve as ciências como um todo. E a psicologia da educação faz parte disso, né? Então, assim, coisas que a gente fala aqui, vocês podem ver lá, entendeu? Na psicologia da educação, ou outra disciplina que vocês tenham feito teoricamente, que trata de conhecimento, de uma forma geral. Então, não é nenhuma novidade, assim, o que está aqui, assim, vocês nunca viram falar. Talvez de uma outra forma, mas não é totalmente novidade. Certo? Mas bem, tudo bem, então é sinal que alguém está lendo. Espero que os outros também, né? Então, critérios de cientificidade. A gente viu aqui, Professor, pode falar. teve no ponto deu, eu não havia lido antes, aí eu li e me surgiu uma dúvida, porque no ponto dele diz assim, observação controlada dos fenômenos. Aí que dá a entender que é como você controlar esses dados que você desenvolve numa pesquisa. Aí, por exemplo, numa entrevista, quando você faz uma pesquisa, essa pesquisa é de campo, você adquire dados, tem uma forma correta de se analisar esses dados? Correta? Sim, uma forma precisa, porque Tem. senão Apertar. Porque se não tiver um método, sai algo solto e aleatório. Não, não tem, assim, um método, não é solto aleatório. Tem que ter, sim. Tem que ter vamos dizer assim, um caminho a ser seguido Pronto, que, esse é o caminho, o senhor encontrou entendeu? a Não, palavra. não é aleatório, entendeu? Por exemplo, se você vai fazer. Você podia dar um exemplo. Assim. Suponha que você fez esse exemplo que você citou aí, como é que era? Era de uma entrevista? Por exemplo, eu comecei a desenvolver uma pesquisa de fazer entrevista com pessoas de certa idade que não têm escolarização, para mostrar que mesmo ela sem escolarização, ela tem algum conhecimento matemático. E aí, para Pronto. analisar esses dados, tem que ter um caminho, algo do tipo, Certo. Beleza. para não sair analisando sem um foco. Aí existe assim Certo. um método, um Sim, auxílio sim. que Sim, guie. sim. Nesse caso aí, você tem que fazer toda a preparação do trabalho que você quer fazer. Por exemplo, quando você delimitou o tema do que você quer pesquisar, você tem que Hum, ter ali claro quais são os objetivos que você espera, né? Qual é o objetivo desse trabalho? Entendeu? Ou seja, você queria fazer uma pesquisa para comprovar que pessoas, mesmo sem formação acadêmica ou formação escolar formal, né, ali na escola, conseguem entender algum conhecimento matemático. Não era isso que você queria fazer? pronto. Pronto, aí você deve ter pensado, como é que eu vou fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Para você fazer isso, obviamente você teve que ir fazer uma amostra, vamos dizer assim, uma pesquisa por amostra. Você foi delimitar um local, primeiro, que você poderia fazer isso no Brasil inteiro, mas no Brasil isso vai ser uma coisa muito trabalhosa, então você tem que especificar um local menor, de tal forma que nesse local você possa colher de forma possível para você certas informações. Suponha-se que nesse local você determinou ali a quantas pessoas você vai fazer. Você já distinguiu ali mais ou menos quantas pessoas. Aí você vai traçar um perfil ali de quem são essas pessoas que você vai fazer. Aí você vai preencher ali uma espécie de, vamos dizer um certo pré-requisitos para as pessoas que vão participar dessa pesquisa. Se de repente você quer colocar ali numa faixa etária de tanto a tanto, aí você vai classificar a faixa etária de tanto a tanto. Você vai classificar, por exemplo, do sexo masculino, feminino. Você vai colocar por questões financeiras, de repente, você quer classe social, ou por, de repente,
Deixa eu ver outro critério que você possa adicionar para poder juntar tudo isso e ter esse público, para na hora que você for fazer essas perguntas ou esse questionamento, você saber ser conduzido. Você saber conduzir, na verdade, já que você está fazendo. Você tem que traçar todo esse trabalho aí, que é o trabalho de preparação da pesquisa. Então, vamos ver aqui nesse e-book, ou em qualquer livro desse assunto, que diz que para se fazer um tipo de pesquisa desse, você não parte para a parte prática sem antes ter toda uma metodologia já mais ou menos desenvolvida. Essa parte que você vai fazer aí seria a parte já de campo, uma parte prática mesmo, de estar ali colhendo o resultado. Depois vai a parte de análise dos dados, onde você vai juntar essas informações no papel, no computador, em alguma coisa, e vai analisar isso. Por isso que não é análise de dados. Você vai separar ali para poder fazer ali um gráfico, fazer ali uma observação que possa levar você a alguma conclusão. Entendeu? E aí essa análise de dados ela está totalmente relacionada às perguntas que eu fiz. E com os objetivos que foram traçados. Exatamente. Então Exatamente. Se você quer saber se essas pessoas conhecem um pouquinho de matemática, obviamente, nas suas perguntas, tem que envolver isso. Você não vai perguntar uma coisa que não tem a ver com isso. Né? Entendeu? Então, tem que ter essa parte aí, né, do processo de construção do trabalho científico, onde você vai, antes de partir para a parte prática, desenvolver o seu tema, que é o que você quer encontrar, né? Qual é o seu objetivo com isso. Mas isso aí faz parte da disciplina, assim, é entender como é que essas coisas funcionam, como é que se faz isso, certo? Pronto, tá ok, obrigadão. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu compartilhei. Como? Vocês estão vendo a tela, né? Eu compartilhei. Sim. Beleza, eu coloquei aqui nos critérios, não foi? Ó, definições de ciência. Aí você viu aqui que na seção 2.1, esses critérios são os critérios que definem mais ou menos o que é. Deixa eu colocar aqui nesse whiteboard, porque eu posso riscar. Certo? Deixa eu ver se eu posso mesmo. Estou dizendo que eu posso, mas não sei. Deixa eu só testar aqui. A seção, essas duas seções aqui, a definição de ciência, que são aqueles itens que eu falei na aula passada, que caracterizam uma coisa ser científica ou não. Então, tem os critérios de cientificidade. Aí, quais são esses critérios? São aquelas palavras lá que eu destaquei, algumas das frases que pedi para vocês lerem, certo? E a gente também falou um pouquinho do conhecimento popular e científico, onde a gente fez até um quadro e eu fiz uma comparação mediante um exemplo. Eu falei de um exemplo, eu citei aqui uma pessoa que toma um chá de alguma coisa, crendo que ele serve para tal mal, mas que aquele chá, suponho, não tem uma comprovação científica, certo? Então, é uma crença popular, não é uma comprovação científica através de uma experiência formal, certo? Então, uma coisa diferente da outra, conhecimento popular e conhecimento científico. Mas o conhecimento popular se aplica não só a esse exemplo, isso é um exemplo, é uma parte de uma coisa que eu estou querendo citar, mas não existem muitos outros aí, certo? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, viu? Que eu coloquei esse arquivo, o whiteboard, mas eu não estou conseguindo. Quando deixa a caneta em cima da mesa, não funciona o mouse. Ele só está selecionando por página, você não sabe. Porque eu quero aqui baixar, diminuir o zoom aqui, para ver se eu consigo passar para as páginas de baixo. Uma dificuldade técnica que vocês me perdoem, porque eu estou aprendendo aqui a usar essas coisas. Alguém quer fazer um comentário do que leu disso? É bom essas participações, porque na hora das atividades, na hora das notas, eu já vou vendo quem são aqueles alunos que mais participam, que mais falam. Isso aí pode ser bem útil. Só uma disciplina dessa, é bem útil para vocês participassem, porque deixa a disciplina mais envolvente. O que eu estava lendo agora há pouco, né? Então, os critérios de cientificidade aqui os critérios para que alguma pesquisa seja científica, certo? Então, para que um trabalho seja científico. Essas definições aqui, que eu já falei na aula Professor, passada, não tem como o senhor colocar só em uma folha, não? Porque tem. Só porque, assim, eu abri o e-book de uma vez, não era para ter feito isso.
porque fica menor, né? Fica pequeno, né? É porque eu queria mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, mas tudo bem. Tá certo, tá certo. É porque esse aplicativo ele não é dos mais práticos. Eu tenho que ficar arrastando assim, ó. Aí ele entende que quando eu clico numa página dessa, eu vou editar só ela, entendeu? Aí, como o e-book são várias páginas, né, fica chato eu estar passando de uma para outra. Tem alguém pedindo para entrar, peraí. Quem não tem e-mail institucional, eu estou vendo que umas pessoas entraram aqui sem o e-mail da UCA. É bom que entre, porque no Google Sala de Aula só entra quem tem o e-mail da UCA, certo? E é por lá que eu vou colher as tarefas, as atividades. Então, quem ainda estiver usando o e-mail sem ser o institucional, melhor que ponha o institucional, certo? É bem fácil. Se tiver alguma dificuldade, pede para fazer, não sei se ele não falou conosco, manda o número de matrícula, solicita lá, espera que eles criam, tá? É mais prático para nós. Deixa eu mostrar essa tela que fica melhor, então. Só não posso riscar aqui. Isso aqui eu não vou ler de novo, porque eu já li. Foi os critérios de que uma coisa é ciência. Os critérios de cientificidade, né? Que... Bem, você deu um exemplo, né? Foi o Sérgio, né? Que deu exemplo, né? Você deu um exemplo aí, esse seu pesquisa, então eu vou usar esse seu exemplo na aula de hoje, para mais de uma vez, tá? Por exemplo, Tá ok. você citou um exemplo bem prático, mas é verdade, você estava tentando fazer essa pesquisa mesmo ou você só deu um exemplo? Não, eu estou, Luciana está me ajudando, ela deu uma pausazinha, que ela adoeceu, teve problema na família, aí eu perguntei para que eu consiga dar continuidade e depois mostrar algo mais desenvolvido. Beleza. Pronto, então ó, aqui já tem a ver, já tem a ver com o que você está fazendo. Como você deu um exemplo, então é um exemplo real, assim, não é um exemplo imaginário. Nós não estamos pensando aqui em criar ou citar uma coisa que a gente inventou. Você está usando um aí que é verdadeiro, né? Um exemplo que você está tentando fazer. Então, veja só. Vamos trabalhar em cima desse seu exemplo. Você, para esse seu trabalho ser uma coisa científica, você vai ter que observar essas... Ah, então é no PDF, olha que chato. Tem que rascunhar com esse amarelo aqui. O objetivo de estudo bem definido e natureza empírica. Então, essa delimitação da descrita objetiva, isso aqui, isso que ele está falando aqui, delimitação e descrição objetiva e eficiente da realidade empiricamente observável. Porque às vezes a frase está colocada de uma forma bem bonita, aí, com as palavras bem colocadas, mas de forma que talvez não traduza a forma mais simples, é que você tenha realmente uma clareza no que você quer, né? A delimitação do objetivo na transcrição do que você vai querer fazer. Poder deixar isso claro, fácil de interpretar e você saber que os métodos que você vai usar são métodos que você vai tratar tudo cientificamente. Então, esse estudo tem que estar bem definido dessa forma, dessa natureza, tá? Certo? A objetificação, que é isso que você me perguntou, tentativa de conhecer a realidade como é, evitando contaminado com ideologia. Então, você vai fazer esse trabalho com essas pessoas, em cima dessa pesquisa do conhecimento matemático, independente da formação, você não pode utilizar de conhecimentos seus ou de crenças suas para contaminar o trabalho. Você já vai, por exemplo, com a ideia de que pessoas que nunca estudaram, se você pensar, não, essas pessoas não vão saber fazer conta de cabeça, não vão saber somar, não vão saber isso, você já crê que isso vai ser real, vai ser realidade, e você vai usar essa sua crença em cima das respostas que eles vão dar, e você vai achar que eles vão dar essa resposta porque não estudaram. Você já está levando para um trabalho uma ideia sua, certo? Uma opinião, vamos dizer assim, ou um preconceito. Preconceito no sentido de conceito pré-existente, né? Que pode influenciar no resultado do trabalho. E na hora de você formular essas perguntas, você não pode pensar nisso. Você tem que formular de tal forma que você não se deixe influenciar com a ideia que você tem. Você tem uma ideia que a pessoa que nunca pisou na sala de aula não vai saber fazer uma conta de somar, de multiplicar de cabeça. De repente é uma ideia que você acha que vai ser assim e você pode formular uma questão pensando
que as pessoas vão ter essa dificuldade e você já fez a questão pensando numa resposta, mas não pode ser assim. Tem que ser feito de uma forma simples, de tal forma que o que você quer ter como resultado não pode ser influenciado pela sua Então as ideia. perguntas não podem ser manipuladoras, né? Não pode, porque fica meio que manipuladora mesmo, no sentido de direcionar o resultado. Né? Pode direcionar, certo? Tem que ser questionáveis. Imparcial. Como falou o Wellington aí. Ok. Mas enfim, eu já falei disso na aula passada, então não vou repetir não, tá? Eu quero ver vocês aí falando. Quem é mais alguma pessoa que tenha falado sobre isso, que queira acrescentar aí um comentário, pode falar agora. Porque assim, eu não vou ler isso de novo não, porque isso aqui foi justamente a tarefa que eu deixei. Eu deixei para vocês darem uma lida, porque na aula passada eu mostrei esses mesmos itens, D, E, F, todos aqui, e eu falei meio que resumidamente cada um deles por cima, assim, e pedi que vocês lessem, certo? Então, assim, é tarefa de vocês fazerem isso. E se vocês não ficarem fazendo, vão ficar cansativos na aula, só me escutando, e no momento que eu pedir a participação ou pedir uma atividade aí, vocês vai ter que fazer correndo atrás do que não fez antes. Então, é bom que vocês acompanhem. Professor, já então 2.3. Tem lá um item A, o primeiro dos itens, que ele fala assim: a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. Qual seria o outro caminho? Você está no qual item 2.3, você disse, né? 2.3. Deixa eu colocar nele só para que fique fácil. Pronto. É mais para baixo, né? Esse comentário. É mais para baixo. É o primeiro item A que você vai achar para baixo. Pronto, tá aqui. Certo. Essa parte aí, esses itens aqui, vem lá daquela segunda, do outro livro, né? Do Lacatos, que ele é usado já para base para esse aqui daqui. Já usa esse como uma referência, certo? Que para que o conhecimento seja considerado científico, é necessário analisar as particulares do objeto ou fenômeno em estudo. Então, a partir desse pressuposto, os autores Lacatos e Marconi apresentam dois aspectos importantes, que a ciência não é um caminho de acesso ao conhecimento e à verdade. E o mesmo objeto ou fenômeno pode ser observado tanto pelo cientista quanto pelo homem comum. O que leva ao conhecimento científico é a forma de observação do fenômeno. Certo? Porque, assim, a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento. Porque, assim, o conhecimento, de uma forma geral, ele é como se nós estivéssemos falando de um conjunto, assim, onde o conhecimento é tudo, certo? Vamos dizer assim. E a ciência é parte desse tudo, é parte como eu citaria. Você tem considerar conhecimento como um todo. A classe que a gente designa por ciência é aquela parte que se dedica a estudar de uma forma metodológica, certo? Mas você pode, de repente, tentar acesso, né, o caminho de acesso, a palavra que ele fala aí. O caminho de acesso a esse conhecimento não necessariamente parte somente por esse metodologia, vamos dizer, da ciência. Ele pode se tentar através, vamos dizer assim, de experimentos que não necessariamente tenha um rigor, uma metodologia pré-definida, né? Como a empírica, né? Sim, porque, não sei se vocês lembram, no ano passado, eu falei de um exemplo onde a gente tem que algumas partes do processo do conhecimento científico, eles não acontecem pensados previamente. Por exemplo, a teoria a gravidade, você vai a gravidade. A gravidade, ela é uma coisa que foi estudada, né? Foi desenvolvida, vamos dizer assim, através dos estudos de Isaac Newton, mas a gravidade existe, mas ela não era discutida, vamos dizer assim, não era conhecida, não era uma coisa que era de conhecimento
de todos há um certo tempo atrás. Ou seja, não tinha uma explicação, não tinha nenhuma... A coisa acontecia, a gravidade existia, mas as pessoas não se tocavam da existência dela porque não tinha uma justificativa, né? Assim, teve que surgir alguém para pensar no efeito de que, por que as coisas caíam, qual é o efeito que os astros têm sobre o planeta, de tal forma que pudesse se criar uma forma, vamos dizer assim, uma área, ou uma formulação, vamos dizer assim, de área, para que se explicasse esses fenômenos, certo? Então, significa que esse conhecimento, ele não foi obtido, não necessariamente apenas se usando de métodos já conhecidos, pré-determinados, né? Então, essa frase aí, ele diz assim, é um caminho de acesso, né? Não é um caminho de acesso. Então, assim, se um certo fenômeno, alguma coisa quiser ser explicada, as pessoas podem não ter um método científico já definido para tentar chegar a esse conhecimento. Elas podem começar através de observações, através de coisas que mais à frente podem agregar um processo científico e aí se tornar uma coisa de fato científica, certo? Então, mais ou menos isso. Obrigado. Assim, eu creio que seja mais ou menos conforme o exemplo que tu deste do chá. Tipo, que um chá, não, mesmo que não seja comprovado cientificamente que tem uma serventia, assim, que vai curar determinada doença, mas baseado na experiência das pessoas, né, dos mais antigos, no caso, conhecimento popular, vai ser, no caso, outro caminho de acesso para o conhecimento, não necessariamente tendo conhecimento científico, baseado em artigos, essas coisas. Eu acho que, no caso, o não ser o único caminho de acesso seja isso aí. Exatamente, porque o conhecimento que eu falei nessa comparação, ele era do tipo empírico vezes o popular, né? Conhecimento científico. Mas existe uma tabela. Eu vou aqui parar a apresentação só porque eu quero mexer aqui no computador, só um minuto, né? Só um minuto. Existe aqui uma tabela. Depois eu encontro ela aqui, certo? Eu usei isso na aula passada, no semestre passado, com uma turma que tem uma tabela que explica mais ou menos isso aí. Aí faz uma comparação. Só não sei se eu vou achar isso aqui agora. Dê só 2 minutos. Se alguém quiser adicionar algum comentário aí enquanto eu acho. Dois segundinhos aqui, encontro já. Porque assim, enquanto eu procuro, eu já vou falando. O que você falou aí, realmente, é exatamente um exemplo, né? Você deu um exemplo do que eu estava tentando explicar para ele de uma forma geral. Porque nesse caso aí, você está colocando um exemplo prático. Então, quer dizer que esse conhecimento científico que levou ao desenvolvimento de um remédio a ser utilizado, né, foi através de um estudo. Você precisou estudar uma doença, estudar um efeito de algum remédio ou uma medicação que surtisse efeito. E esse estudo foi feito para desenvolver esse remédio. É diferente daquele costume que as pessoas vão passando de uma pessoa para outra, baseado numa crença, mas que aquilo não tem a comprovação. Então, mas não quer dizer que aquilo ali não possa levar a um caminho que construa um conhecimento. De repente, um remédio possa ser descoberto, vamos dizer assim, ou elaborado através de um estudo, de uma raiz, de uma árvore, de uma folha, de alguma coisa que ajude, vamos dizer assim, a esse processo de encontrar um remédio. Entendeu? Aí, professor, posso fazer um comentário? Pode. Eu achei aqui a tabela, eu vou até compartilhar enquanto você fala. Pode falar. Tranquilo. Fazendo uma leitura, né? No caso, eu tive que ler acho que umas 2 vezes, né? Para pegar alguns pontos. E, assim, o que não ficou tão claro para mim é o quanto que o conhecimento popular ele tem que ser, ou nesse caso deveria, né?
ser não levado em crédito, né? Porque o cientista, o pesquisador, ele tem que ser altamente cético, né, em relação ao objeto de estudo, né? O Nelson falou uma coisa interessante em relação ao conhecimento sobre ervas e tudo mais. O exemplo que a gente tem são os índios, né? Tinham justamente um conhecimento vasto, né? Inclusive conheço alguns também, né? Descendentes que tiveram também contato com pessoas mais idosas e que passaram muito conhecimento, né? E como que a ciência ela lida com isso, né? Porque ela parte do ponto de partida. Eles podem ser extremamente certos, mas eles partem do ponto de partida, no caso cientista, né? Ele vai partir do ponto de partida, no caso seguinte, de que essas pessoas ela têm um certo tipo de conhecimento. Mas até onde ela pode descartar esse conhecimento de popular e embasar o conhecimento científico, né? Assim, o ponto vai ser, assim, enquanto se tiver provando assim, um método realmente eficaz, pode-se levar em consideração esse popular e no caso dos experimentos, supõe-se que faz esses experimentos, e esses experimentos são repetidos várias vezes, supõe-se que esse popular não tenha surtido efeito. Então, se ele não está surtindo efeito em várias repetições, em várias vezes, então chega-se a um consenso de que ele não tem realmente eficácia, certo? Por exemplo, se você ficar pegando grupos e ministrando uma certa medicação que não tenha validade, e essa experiência é replicada em outro canto, ou então ela é passada para um grupo maior, e outro maior e maior, e esse experimento é feito uma vez, duas, três, várias vezes, e não consegue se provar estatisticamente, provando que realmente tenha construído uma eficácia, né? Então, ele vai ser descartado, e a partir daí não vai ser mais levado em consideração, né? Tranquilo. O, certo. O material que eu falei que eu queria mostrar é esse aqui. Inclusive, eu vou até colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Esse material eu até comecei no semestre passado com ele. Porque ele meio que resume, ó. Vou mostrar ele todinho aqui, certo? São 6 páginas. Ele fala de ciência e conhecimento. Tem muitas coisas. Vocês estão vendo esse nome aqui, ó? É o autor que eu acabei de falar, que é um dos livros aí, que ele é um dos autores principais dessa parte, desse livro de metodologia de trabalho científico. Essa leitura é muito importante, porque ela faz justamente a relação entre o que é popular e o que é científico, certo? Aí ele fala de cada um aqui, o conhecimento vulgar popular, que é o comum, se distingue do conhecimento científico pela veracidade nem pela natureza do objeto. Aí ele vai fazer aí um apanhado e algumas dessas coisas que estão aqui escritas estão lá naquele e-book, ó. O que o nosso colega acabou de falar agora há pouco, dos 2 itens A e B, ó. A ciência não é o único caminho do acesso ao conhecimento. O mesmo objeto ou fenômeno, uma planta, um mineral, dado as relações de chefes subordinados, podem ser matéria de observação tanto para o cientista quanto para o homem. O que leva a um conhecimento científico e outro vulgar ou popular é a forma de observação. Ou seja, a forma com que se chega ao que é provado e o que não é provado é que foi tratado aí nos 2 casos. O caso popular é apenas a observação, é apenas um costume, é uma coisa desse tipo. Já o outro não, vai utilizar de um método que tente comprovar. Aí já é diferente. Por isso que tem essa distinção. Esse aqui é bem interessante, esse texto, porque ele resume, são 6 páginas, e ele traz um quadro que tem uma comparação que leva a outros tipos de conhecimentos também. Ele faz essa comparação aqui agora, ó, que é o popular, que é o filosófico, o religioso e o científico, certo? O conhecimento científico a gente já debateu algumas coisas, e o popular também. Agora, que talvez a gente não tenha tocado ainda no conhecimento filosófico, embora esses conhecimentos, em alguns pontos, eles sejam mais ou menos semelhantes. Então, você vai poder encontrar interseções aí entre um e outros, tá? Por exemplo, se você for ver aqui as palavras, ele vai explicar aqui embaixo o que é cada um desses. O que é ser valorativo. Ele vai dizer o que é lá embaixo. O que é ser reflexivo, o que é ser racional. No outro livro também fala. Sim, mas é porque aqui ele resume bem, né? Assim, na verdade, esse texto aqui, ele é meio que extraído daqueles livros lá. Esse e-book, né, o que eu estou colocando como esse aqui, né, esse e-book,
que foi o que eu coloquei como um dos temas para nosso livro, aliás, para nossa disciplina, ele e o outro, que é o Lakatos, eles serão as bases, vamos dizer assim, para a gente trabalhar. Como o Lakatos é um dos obras principais, uma das principais referências, então vocês vão encontrar muitos textos com partes, inclusive, copiadas, como a gente acabou de ver. Aí, esse outro texto que eu abri aqui, ele vem mais ou menos de lá. Né? Ele não tem no e-book exatamente como está aqui, algumas partes, mas outras sim. Tem meio que um resumo, certo? É porque, no caso aqui, ele põe de uma forma mais... fica mais fácil para mim, né? Pelo menos fica mais fácil para que eu explique. Né? Porque aqui fica o quadro onde ele compara realmente cada um deles. Por exemplo, o popular, ele é inexato, o conhecimento filosófico é exato, o científico é aproximadamente exato, o religioso é exato, em relação a verificar, um é verificável, o outro é não verificável, o outro é verificável, o outro não verificável. É conhecimento religioso. Não verificável, elevado relativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Então, o que seria cada uma coisa dessas, né? O que seria cada um desses? Aí ele vai comentar aqui e vai fazer meio que uma explicação do que, por que cada um desses é assim. Entendeu? Vamos pegar um aqui apenas por questão de comparação. Vamos pegar o conhecimento religioso, que a gente não debateu, né? O conhecimento religioso, ele é... Deixa eu riscar aqui. Esse religioso que ele fala é do ponto de vista, né, teológico, né? Só colocar na função que eu possa rabiscar, certo? Esse conhecimento religioso é do ponto de vista teológico, que tem a ver com o estudo, ou seja, apoia assim doutrinas que contêm posições valorativas reveladas pela forma sobrenatural, ou seja, inspiracional, certo? Exemplo, em algumas religiões existe uma crença, e aquela crença ali, ela predomina, né, naquele local, e que é baseado em proposições consideradas sagradas, né? Por exemplo, no hinduísmo, né, no Oriente, entre a Ásia, o Oriente Médio, tem uns países que têm essas religiões, onde os deuses, vamos dizer assim, considerados lá, são de tal forma que algumas entidades são sagradas para eles e que algumas coisas para eles são crenças que não faz sentido para a gente, por exemplo, né? São diferentes para quem é do Ocidente, né? E que tem valores religiosos diferentes dos deles. Então, esse conhecimento deles lá é utilizado no sentido de que eles têm aquelas crenças e constroem ali um conhecimento em cima daquela crença religiosa que para eles são, vamos dizer assim, verdades, né? Que são utilizadas, vamos dizer assim, né? Nas suas vidas. Então, o que é que acontece? Então, esse conhecimento aí, ele tem doutrinas que contêm proposições que são sagradas, então algumas coisas são sagradas para essas pessoas, porque são reveladas pelo sobrenatural, ou tem inspiração divina, vamos dizer assim. Então, essas verdades, elas são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Então, é um conhecimento sistemático do mundo, ou seja, a origem, significado, finalidade e destino, como uma obra de um Criador divino, certo? Então, tem essa característica aí. As suas evidências não são verificadas, ou seja, está sempre implícita uma atitude de fé perante o conhecimento revelado. Então, não tem a característica igual ao de um conhecimento científico empírico, certo? Ele parte de que as verdades são tratadas como infalíveis e indiscutíveis por consistirem em revelações. Então, são coisas que não se discutem, né? Nesse sentido de que se tem uma crença que algo foi inspiração divina e que aquilo
foi dado daquela forma, então aquilo não se discute que aquilo é falso. Então, é tido como uma coisa universal, dentro dessa crença religiosa, né? Então, a adesão das pessoas pode ser um ato de fé, no caso, se a pessoa crê nisso, né? Não é porque eles têm experimentos, antes de tudo, sim, fé, né? Pois a visão sistemática do mundo é interpretada. Opa, pois a visão sistemática do mundo é interpretada como ato de um criador divino. Então, essas evidências não são postas em dúvidas, jamais, certo? Aí ele vai fazendo a comparação, né, a análise de cada um dessas palavras que ele põe aqui no quadro, né? Em relação a ele ser valorativo ou inspiracional, né? Valorativo são os valores os quais ele põe, assim, crenças, né? Já o científico é real, não é inspiração, não é através de algo que vem de uma crença. Inspiracional porque vem de uma inspiração divina, vamos dizer assim, certo? O sistemático aqui é só pelo fato de que existe uma ordem, né, assim, estabelecida para que as crenças façam sentido e se explicar, né? Por que que funciona, por que que é assim, por que que não é, né? O não verificável, porque, obviamente, não é uma ciência, então não tem como você provar tal crença lá. Por exemplo, se a pessoa crê lá que tal. Deixa eu ver aqui como daria um exemplo. Alguém poderia dar um exemplo? Me falta a memória, né? Para dar um exemplo desses. Desse caso religioso, algo que eu poderia dizer como não verificável. Alguém poderia citar aí só para. O espiritismo. Pode ser, né? Mas eu queria um exemplo assim, não da crença, e sim um exemplo que a gente possa citar explicitamente. Um exemplo de algo que a gente possa colocar aqui e dizer que não se dá, não podemos verificar, né? Mas como você falou aí, a gente poderia ver. Tem essa discussão em cima da reencarnação. Como a gente provaria isso, né? A gente não tem como provar através de um experimento científico ou algo do tipo de explicação, né? A própria existência de um ser divino. Como é que se prova que ele existe, né? São alguns desses exemplos para o lado da explicação divina, para o conhecimento religioso. Mas que ele existe, sim, ele existe. Porque quando você vai, se você comprar um livro de qualquer crença, você vai ver que dentro dessa crença há o que é que as pessoas consideram lá, né? Então, por exemplo, no caso de religiões que têm diferenças grandes em relação à crença ocidental, que na grande maioria ela é predominante o cristianismo, né? Então, você vai perceber que se você comparar uma tabela de um lado, o cristianismo, e com uma religião que tem uma origem totalmente não cristã, no caso dessas que tem como o hinduísmo, que é divergente, né? Porque se você pegar umas outras, ainda existe um ramo, uma interseção. Como se você pegar, se você pegar aqui o islamismo, por exemplo, ele vai ter interseções, né? Com o cristianismo. Mas se você pegar o hinduísmo, você vai ver que não tem muita coisa em comum, né? Porque eles já partem de origens bem diferentes, né? Se comparar o cristianismo e o islamismo, eles vão ter lá na sua história bem antiga raízes em comum, né? Vão ter raízes em comum e vão ter coisas que são levadas até certo ponto como crenças verdadeiras nos dois lados, né? Mas já é outra que tem uma matriz, assim, uma origem totalmente diferente, vai ter crenças que não faz sentido ou que não tem nenhum, vamos dizer assim, não tem nenhuma lógica, uma explicação para outra religião, certo? Então é isso aí. Que poderia destacar mais aqui, talvez,
conhecimento científico a gente já falou, conhecimento popular, conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele é um pouco parecido com o conhecimento, assim, no sentido do popular, você vai ver que tem algumas coisas. Você vai ter algumas interseções em relação aos valores, a ser racional, ser inspiracional. Cada um deles aqui é diferente. Ó. Esse é reflexivo, racional, inspiracional e contingente. O sistemático, não verificável, essa questão do verificável é uma característica que a gente tem aqui, principalmente no científico e no popular, que no caso do religioso não, vocês deram aí exemplo, o filosófico também não. A questão de ser falível ou não, a gente vai ver que o científico é falível no sentido de que a gente pode levar mudança de resultados em conhecimentos científicos que podem ser refeitos, né? E então verificar mudanças, vamos dizer assim, num certo experimento. Então, pode acontecer falha. Tanto é que quando a gente faz alguns experimentos, querendo obter certo resultado, às vezes esse resultado ele não é 100% real, às vezes 100% comprovado, ou seja, existe ali uma taxa que você pode considerar aceitável, ali de 90%, porque não tem aquela exatidão, vamos dizer assim, né? Então, aí são os pontos que a gente pode fazer a comparação entre eles, certo? O método, né, científico, que é aqueles 3 pontos que, aliás, aqueles 3 não, aqueles vários pontos que eu coloquei aqui no e-book que a gente iria discutir, são em relação ao método mesmo. Quando a gente estiver falando do método dedutivo, vai surgir aqui método dedutivo, indutivo e as diferenças entre eles. Esse material aqui ele é interessante porque ele resume, certo? Ele traz aqui um resumo do que seja, certo? O método científico ele tem aqui um conjunto de etapas, ele vai falar aqui como é que é esse conjunto, o desenvolvimento do problema, a definição, a delimitação do problema e tudo. Mas antes disso, né, a gente tem uma caracterização dele, né, em relação em relação às características da ciência, né, que são a questão de você poder, deixa eu voltar aqui um pouco antes, né, quando você está falando do método científico, vai vir essa questão da verdade, da objetividade e tudo. Se a gente olhar para cá, não é book, acho que não é book. Não é book. Melhor deixar isso no texto num local só para não ficar aqui. Tá. Pode subir para 2.3, 2.4. Aquela tabela lá, né? Que eu falei na aula passada, que é essa mesma tabela que eu mostrei hoje. Tem alguns nomes assim, mas é a mesma coisa. A diferença é que naquela tabela que eu mostrei hoje, ele acrescenta o filosófico e o religioso, certo? Só para poder complementar aquela pergunta lá do conhecimento científico, de chegar ao conhecimento geral, não só através da ciência, mas o conhecimento pode ser visto também desses outros pontos de vista, né? Popular, religioso e filosófico, certo? Então, aquele quadro lá, ele meio que dá um complemento a essa parte, certo? Então, assim, aqui tem uma frase que eu vou destacar que diz o seguinte: ó, o método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que devemos empregar na investigação, certo? Ou seja, é a linha de raciocínio que você vai adotar no processo de pesquisa, certo? Então, esses métodos fornecem as bases lógicas da sua investigação. Aí, quais são esses métodos? Aí, por isso que é importante destacar essa seção aqui, porque ele diz aqui os nomes, ó, dedutivo,
indutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico, certo? Então, esses 5 palavras aí vão ser o que vai caracterizar, né, os métodos que formam o científico, certo? Que é o método dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, dialético e fenomenológico, certo? É através dele que vai dizer como é que vai se desenvolver no seu trabalho, a sua pesquisa, certo? Porque o que seria, no nosso caso, nós que fazemos ciências exatas, por exemplo, matemática, ou física, como é que em qual dessas classes, ou qual desses métodos se emprega para um determinado trabalho que não tem a ver com ciência teórica, mas é uma ciência prática, é uma ciência experimental, certo? Então, essas palavras aí vão responder essa pergunta, certo? Então, você vai ver aí que o que a gente tem é que a matemática não tem o mesmo método da física, que não está no mesmo método da astronomia, e com relação às ciências sociais, podemos mesmo dizer que dispõe de grande variedade de métodos. Então, assim, uma coisa que eu acho que eu falei logo na primeira aula é que quando você muda os ramos do conhecimento, você também muda os métodos aos quais são trabalhados. Então, uma pessoa que estuda física ou matemática, ela não utiliza exatamente os mesmos métodos que uma pessoa que estuda linguística, letras, né? ou estuda química. Então, assim, os métodos vão mudar de acordo com a natureza da ciência, tá certo? Eu já tinha dito isso logo na primeira aula, então, pronto. Aqui, ele vai dar um pequeno apanhado histórico com alguns nomes de alguns grandes pensadores da antiguidade, certo? Dos primeiros séculos, vamos dizer assim, né? E passando aqui para os séculos já da era moderna, certo? Por exemplo, ó, o método dedutivo aqui ele vai aparecer já num período de modernidade. E a partir de um certo período aí, do século 17 em diante, né? Aí vamos ter pensadores que vão modificar, vamos dizer assim, muita coisa do que se é feito hoje. Então, assim, esse quadro é importante para poder se entender por que esses processos são como são hoje, né? Então, eles não se chegou a falar que os métodos são esses, o dedutivo, o indutivo, o dialético, eles não surgiu isso de uma noite, da noite para o dia, ao mesmo tempo. Então, esses métodos eles foram aparecendo ou foram fazendo sentido ao longo do tempo, certo? Ao longo da história, vamos dizer assim, é que foi se moldando esse tipo de conhecimento que a gente tem hoje para poder classificar o que é um método ser dedutivo, o que é um método ser dialético, o que ele é ser indutivo e tal. Então, você viu aqui que o método dedutivo ele veio surgir aqui com cientistas já no século né? Assim, ele coloca entre os séculos 16 e 17, porque aqui ele põe várias pessoas que contribuíram com essa formação, né? Com essa discussão, né? No caso aqui ele coloca alguns que aprofundaram a questão do método indutivo, Bacon, Hobbes, Locke, Hume e Descartes para o método dedutivo, certo? Então, são pensadores que vão contribuir para que hoje a gente possa falar da existência desses métodos aí, certo? Métodos de abordagem, como o Sérgio tinha perguntado, né? Métodos de abordagem, bases lógicas da investigação. Isso tem muito a ver com a sua pergunta lá do começo, né? É. Com que você queria fazer o seu trabalho, certo? Deixa só um minuto aqui, tem um professor aqui me ligando, deixa eu só um minuto, eu vou ter que falar aqui, tem um professor aqui, colega.
Pelo um pouco antes. O senhor não desligou o microfone. Eu não desliguei, não. Eu ia desligar porque eu ia atender. Mas ele parou de ligar, só vou mandar uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Eu ia desligar porque eu ia atender, mas quando eu peguei o telefone parou de tocar. Eu só dizer a ele aqui que eu tô dando aula. Só um minuto, me desculpem aí. É porque eu tinha ligado para ele antes da aula, eu precisava falar uma coisa com ele. Eu acho que ele achou que eu já tinha terminado. Voltando. Ok. Então, voltando para o texto, né? Tem a ver com aquilo que você tinha falado, porque, ó, por método, podemos entender, ó, por método, o que a gente entende pelo método? É o caminho, era aquilo que você estava querendo saber. Certo? A forma, né? O modo de pensamento, certo? Ou seja, é a forma de abordagem e nível de abstração dos fenômenos, é o conjunto de processos, operações mentais empregados na pesquisa. Então, assim, isso vai depender de acordo com a pesquisa, certo? Se a sua pesquisa ele é teórica, você vai fazer de um jeito. Se você for fazer uma pesquisa experimental, teórica, vai mudar totalmente o ponto de vista de um lado para o outro, né? Uma pesquisa matemática, por exemplo, como as que a gente da matemática pura faz, só envolve basicamente papel, raciocínio, o livro, lógica, investigação mental, trabalho mental escrito ali. Já um trabalho que envolve entrevistas, ou envolve experimento de laboratório, o método é outro. O método seu, no caso dessa sua pesquisa aí, uma pesquisa de campo, de entrevista, você vai fazer coleta de dados através de questionários. O cara que vai fazer um trabalho no laboratório vai fazer experimentos e estudar aqueles experimentos. Tá entendendo? Então, são esses tipos de métodos que vai caracterizar como é que vai ser a sua investigação, como é que vai funcionar as bases para a sua investigação. Certo? Certo, estou compreendendo. É por isso que vai surgir cada um desses, ó. Esses métodos eles vão esclarecer os procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação. Isso aí eu acabei de falar. Então, esses métodos vão poder ser classificados nos nomes, né, que a gente acabou de falar agora há pouco. Hipotético, dedutivo, dialético e fenomenológico. Então, é cada um desses métodos aí que a gente vai saber, tentar entender agora como é que se divide, tá certo? Como é que nós vamos classificar? O que seria o método dedutivo, certo? O que seria o método indutivo? Como é que nós vamos diferenciar cada um deles, certo? Certo. Bem, só que assim, eu vou deixar as partes mais interessantes para vocês. Então, uma pergunta. Esses métodos, eles podem ser usados juntos? Depende. Porque, assim, primeiro a gente tem que entender o que é cada um deles e para que parte, né? Normalmente, você utiliza um método, certo? Porque, o que é que acontece? O que você vai fazer dependendo da sua pesquisa, ela vai exigir um método, né? Um método. E um método que você tenha que seja oposto de outro vai anular, entendeu? Então, se você tem uma coisa que pressupõe que você vai usar um método que é totalmente dedutivo, você não vai poder utilizar no mesmo trabalho um outro método que vá contrário a esses, entendeu? Então, você vai ter que delimitar exatamente como vai ser os processos desse seu trabalho. Ah, tá, No geral, beleza. não. No geral, você não usa tudo, não. Sim, compreendi. Só que assim, vou deixar isso como uma atividade também agora, certo? Só que dessa vez vou deixar como uma atividade, mas uma atividade a ser cobrada, no sentido de que na próxima aula, quem vai dar essas explicações dos métodos vão ser vocês, certo? Gerar uma discussão aí, tá certo? Entre vocês. Inclusive,
podendo eu perguntar a vocês, tá certo? Para que vocês falem mais nessas aulas. Tá certo. Pode ser? Pode. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse resumo, que é esse material que eu falei hoje, esse pequeno aqui, que ele tem... Assim, ele é mais ou menos o que está lá no livro mesmo. A única diferença é que aqui ele está resumido, né? Assim, está um pouco mais curto e mais enxuto. Aí você talvez encontre uma forma de entender talvez um pouco melhor, porque ele está mais separado, assim, ele está mais, vamos dizer, mais organizado, assim, está mais bem colocado, só os pontos centrais. Então, eu vou postar lá, certo? Aí vocês, inclusive, vocês podem ler essa parte por aqui, né? Ele vai falar vou ver se ele fala aqui, se é nesse material mesmo que ele fala. Ele vai falar talvez um pouco aqui por cima, que é aqui, ó, que é o indutivo, que é o dedutivo, certo? Ele só não fala dos outros, eu acho, mas ele compara esses dois, o indutivo e o dedutivo. Mas eu vou postar isso no material do Google Sala de Aula, vocês vão ler. Na próxima aula eu quero ver vocês falando sobre isso e eu possivelmente fazendo algumas perguntas em cima desse texto. Tá tudo bem? Tá certo, tá certo. Tudo bem. Bem, para a gente não passar muito tempo, como eu falei, né, eu prometi que essas aulas iam ficar ali girando em torno de 40 minutos, uma hora e pouco. Acho que a gente já está com mais de uma hora, né? 1h10, eu acho, 1h09, 1h10. Eu vou encerrar para não ficar muito longo, muito cansativo. Só para dar uns encaminhamentos. Nas próximas aulas, eu vou fazer término dessa sessão 2, aí vou mesclar entre teoria e prática, certo? Aí, terminada essa sessão 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para ver se eu me lembro também, para que vocês não me deixem esquecer. Eu vou tentar pegar um modelo de um trabalho escrito, certo? Pequeno, simples, baseado em algum desses métodos que a gente possa mostrar ele aqui como exemplo de um trabalho científico, certo? Pode ser um trabalho simples, como esse que o Sérgio falou aí, dessa pesquisa que ele está fazendo. Podemos até ilustrar dele, se ele estivesse pronto, mas eu acho que ele está no processo de elaborar ainda. Mas pode ser um trabalho desse tipo, pode ser um TCC, uma dissertação, pode ser qualquer trabalho que a gente possa ilustrar aqui, jogar aqui na tela e analisar ele pedaço por pedaço e fazer um estudo bem minucioso, assim, ó, ele usou o método dedutivo aqui, ele usou experimentos aqui, ele tá usando aqui, vamos dizer assim, um pouco de conhecimento, sim, filosófico, ou religioso, ou popular, porque assim, baseado apenas no que a gente tem no capítulo 2, mas nós vamos ter depois um capítulo para essa parte, que é para a formação do trabalho em si. Então vamos ver primeiro o trabalho, mas sem se preocupar com a parte escrita dele, apenas ver o que está escrito e o porquê está escrito daquele jeito. E depois nós vamos para a parte de aprender como escrever aquele trabalho, um trabalho daquele tipo, tá? Então aí fica a tarefa de vocês lerem esses métodos, né? Ler método dedutivo, indutivo, são 5, né? Sistema, esqueci, esses 5 aqui que estão destacados no... Estou apresentando ainda, né? Não, eu tirei a apresentação. Tirei. Apresentando a minha tela e mostrando aqui. Esses 5 que eu falei agora, que se classifica dentro do método dedutivo, é porque o indutivo e o dedutivo são os mais importantes. Por isso que sempre fico com eles na cabeça. É só para ler, para a gente discutir isso na próxima aula, para depois a gente analisar um caso, tá? Tranquilo. Eu vou encerrar aqui, vou parar a gravação agora.